como que essa cultura material do passado entrou em determinadas definições políticas do presente. Dentro do campo da literatura, dos estudos literários alemães, franceses, tem uma série de discussões que as pessoas começaram a se perguntar mais estritamente sobre essa relação do porquê que os gregos e os romanos aparecem nos discursos posteriormente, porque eles sempre são recolocados, seja na arte, seja na política, constituindo uma espécie de uma estética, de que, independente do contexto histórico ali, né, isso sempre volta em novas formas. E foi aí, portanto, que eu comecei a gostar mais ampliar essa abordagem, trazendo a questão estética e da arte, porque resolvi um pouco melhor algumas questões que eu estava tendo ali com relação à pintura, né, que a própria arte, né, que estava surgindo, e a literatura. Então, esses autores alemães, o Husserl, o Gadamer, o Jauss, na França a gente tem o Foucault, então tem uma série de pensadores aí, né, da década de 60 que começam a se questionar sobre essas relações entre passado e presente e o lugar desses antigos gregos e romanos, e que vai dar essa ideia de recepção dos clássicos. E aí, então, tem toda uma reverberação na parte teórica, digamos assim, que vai chegar também na historiografia sobre o mundo antigo, principalmente aí Grécia e Roma, ali nos anos 90, né, com a publicação da Lorna Hardwick, primeiro do Charlie Martindale e depois no comecinho do 2000, da Lorna Hardwick. Então, esses são os referenciais teóricos, assim, que eu tenho trabalhado, ou seja, pensar dentro do campo da história antiga, como que esses gregos e esses romanos, eles aparecem, né, em outros momentos, né, no caso, né, pode ser no período medieval, pode, né, depende do recorte que a gente fizer, mas essa nova roupagem, eles não são aqueles gregos antigos e aqueles romanos, mas eles abrem outros campos de reflexão. Então, é uma coisa bem interessante, assim, por exemplo, agora acabou de ser traduzido aqui no Brasil um tratado da Hélène Cixous, que é uma feminista francesa, que chama O Riso da Medusa, em que ela faz uma brincadeira com o mito da Medusa para criticar o Freud, né, a partir da visão da mulher, né. Então, é interessante porque, veja, a gente não pode dizer que na Grécia havia feminismo, mas a gente pode ter uma leitura feminista do mito da Medusa. Então, a recepção, ou esse uso, estudaria exatamente o significado de você recolocar o mito da Medusa, por exemplo, num contexto feminista, né, e que ela faz uma brincadeira falando assim, olha, dizem aí que o Perseu matou a Medusa porque ele era corajoso. A gente pode dizer que, na verdade, não, porque ele nem olhou na cara dela, né? Então, ela faz essa brincadeira, né, para mostrar que as mulheres precisam se posicionar, que é um manifesto feminista lá dos anos 70, chamando as mulheres para escrever, para ir para academia, etc, etc. E ela pega o mito para dar lá uma cutucatinha no Freud também, que tem as suas releituras dos mitos na psicanálise, né? Então, foi isso que eu comecei a me interessar. Então, tem uma questão aí de linguagem, tem uma questão de estética, tem novas possibilidades de pensar a política, tem questões de identidade, né? Então, a gente tem um amplo rol de teorias, né, que faz com que a gente pense aí essa relação passado e presente e o lugar desses antigos. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa esses antigos no nosso período contemporâneo, a gente vai olhar para eles de uma maneira diferente. Então, é uma espécie de diálogo. Eu sempre gosto de dizer que essas teorias de uso, de recepção, a gente vai dialogando com o passado e percebendo essas camadas, né, que esse passado chegou até a gente, né? Então, assim, aí alguns exemplos para ficar mais claro. Esse da Medusa eu acho bem interessante, que
o livro acabou de ser traduzido aqui no Brasil 50 anos depois, mas está chegando, né? E aí vale a pena dar uma olhada. E a outra questão, por exemplo, eu tenho trabalhado que eu acho que é um exemplo mais concreto, eu atualmente sou membro do projeto Rim Pompeii, que é um projeto que está estudando os impactos da escavação arqueológica no século XIX de Pompeia, na Espanha, porque o projeto é espanhol, coordenado pela professora Mirela Romero Rocio, da Universidade Carlos III, e a gente está mapeando o que aconteceu na América Latina. Então, a gente sabe que teve impactos no México, na Colômbia, né, na Argentina, em vários, no Chile, a gente está olhando isso tudo, e eu estou olhando aqui no Brasil. Então, tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, dá para estudar todo o papel da imperatriz Teresa Cristina, que sempre foi tida como a imperatriz silenciosa, né, que não falava muito, que a gente não sabe muita coisa, mas ela foi muito atuante para, como ela vem, né, ela é de Nápoles, ela atuou muito para trazer essa cultura material para a Espanha, e ela formou uma política cultural da qual esses antigos pompeianos, digamos assim, e romanos que viviam ali por Pompeia, eles tiveram um lugar importante ali, principalmente depois do casamento dela com Dom Pedro II. Então, o que acontece? Durante o período imperial, eu tenho levantado os jornais na hemeroteca da Biblioteca Nacional, uma profusão de notícias sobre Vesúvio e sobre Pompeia, por exemplo, que eu nem tinha ideia que dá para trabalhar. Uma outra questão interessante é que isso não some com a proclamação da República. Ao contrário, isso se desloca, né? Então, tem um evento que aconteceu, que foi a morte do Silva Jardim, que ele caiu, né, e morreu numa fenda do Vesúvio, e ele era muito jovem, foi logo depois da proclamação da República, e foi anunciado no Brasil, nos jornais do Brasil inteiro, vários lugares eu já levantei, como sendo o Plínio brasileiro, né, aquele que se aproximou do vulcão, enfrentou o vulcão, mas acabou sucumbindo ao vulcão. Então, foi uma profusão de discussões sobre o vulcão, sobre Pompeia, sobre essa relação entre a República e o fogo revolucionário, né? Então, o Foote Harman tem um texto muito interessante falando dessa leitura romântica que surge do revolucionário a partir do encontro desastrado um pouco, né? Mas do Silva Jardim com o vulcão. E isso você consegue mapear nos jornais cariocas. Então, é esse tipo de relação que eu tenho me interessado agora, que aí vocês podem ver que tem algumas implicações, ou seja, a gente tem os romanos de Pompeia sendo escavados no século XIX, e essas notícias circulando, digamos, no período imperial ou depois no período republicano brasileiro. E temos nós, hoje, no presente, interessados em saber essas questões. Então, assim, de cara, a gente teria, no mínimo, 3 camadas históricas para dar conta aí, né? Que seriam os romanos vivendo em Pompeia e a explosão do Vesúvio, a escavação no século XIX e as leituras feitas no período imperial e no período republicano, e nós hoje interpretando isso. Então, a teoria da recepção, ela permite com que a gente perceba essas camadas temporais, que a gente se posicione entre elas e que entenda que a escavação de Pompeia, ela permite, né, com que a gente estude Pompeia e os romanos, a partir da lógica da arqueologia, e, ao mesmo tempo, veja, né, a história do Brasil operando em mudanças políticas, identidade nacional, as relações exteriores daquele momento, né, da imperatriz com os seus familiares que ficaram na Europa, e, finalmente, a constituição do campo da arqueologia clássica no Brasil, que ela foi responsável, né, por trazer a coleção do Museu Nacional antes do incêndio tinha cerca de 770 peças de origem greco-romana. Se calcula que uns 30% dessas peças foram ação direta da imperatriz,
né, seja ela negociando, né, a historiografia mostra isso por meio de documentação, negociando diretamente, ou ela financiando escavações arqueológicas nas terras dela na Europa. Então, aí a gente consegue pensar, então, outras formas, né, de relação desse período. Por exemplo, da Teresa Cristina, ou depois, quando isso é reconfigurado nas novas relações políticas no período republicano, né, a partir da morte do Silva Jardim, por exemplo. Então, esse é um exemplo concreto para que vocês entendam um pouco melhor isso que eu estou querendo chamar de usos de passado e de recepção, né? E aí vocês podem dar uma olhadinha, tanto, né, procurar no site do próprio projeto, que é bem interessante, tem um mapa lá com todas as referências, né? E também, se quiserem visitar a nosso blog, que é chamado Antiga e Conexões, nós temos também, estamos nas redes sociais, temos um canal no YouTube, lá vocês vão ver uma série de outros exemplos que eu tenho trabalhado aqui com o pessoal. Então, acho que fica essa provocação para as pessoas começarem a pensar onde estão os gregos e romanos no dia a dia de vocês.